A história do teto orçamentário não acabou, aparentemente tem uma equipe sendo beneficiada por governo. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos novidades do caso teto orçamentário, ou pelo menos, entre aspas, novidades, já que estamos entrando naquela área do rumor. Pode ser confirmado em breve, é o tipo de coisa que a gente bate o olho e fala, isso aí vai ser confirmado? Mas claro, eu preciso sempre avisar vocês, é o meu compromisso aqui, como temos feito desde 2018, a afirmar o que é rumor, o que é fato, o que é opinião, então isso é um rumor. E também gostaria de lembrá-los, ontem tivemos um vídeo falando sobre o domínio do Verstappen, como que o Grande Prêmio do Azerbaijão mudou tudo para o piloto holandês, a configuração que ele fez, se você não assistiu, assista, ficou bem legal. E também lembrando a vocês que querem comprar jogos e gift cards, se você entrar pelo link que está aí na descrição da Instant Gaming, você consegue descontos excelentes. Eu mesmo só estou comprando por lá, muita gente está comprando por lá, que eu estou vendo lá o fluxo de gente que está entrando, e você não vai se arrepender, além de ainda ajudar o canal. Então fique à vontade, entre na Instant Gaming, os principais lançamentos, como Starfield agora, tá lá, você tem o Red Dead Redemption, que é um jogo já clássico, você tem vários jogos novos e antigos para poder estar adquirindo para PC, Xbox e os gift cards para PlayStation. Sem mais enrolação, vamos ao seguinte, o jornalista famoso Joe Saward, que é famoso pelo Green Notebook, que ele posta de tempos em tempos, inclusive vou deixar o link na descrição para você desse último que ele postou no dia 8 de setembro. Em um dos parágrafos do seu texto, fala sobre uma coisa bem interessante. Ele comenta sobre a questão do teto orçamentário, o que foi dito pela FIA recentemente, que nenhuma equipe burlou o teto orçamentário de 2022, ou seja, toda aquela fala das equipes de que a punição para a Red Bull foi branda demais e tal é mentira, porque se fosse brando uma galera ia ter passado, né? Mas então ninguém quer ter a punição da Red Bull. E ele fala que ouviu, ele que tem muito contato no paddock, que tem muito contato nas equipes, diretamente com os chefes e tudo mais, ele ouviu que uma equipe estaria explorando uma parceria com o governo para poder então fazer mais contratações ou ter um gapzinho maior no teto orçamentário. Como funcionaria isso? De acordo com o que ele fala nesse breve parágrafo, uma equipe estaria tendo uma isenção de impostos ou uma redução drástica de impostos por parte do governo, o que obviamente beneficia bastante a equipe. Ela poderia declarar os valores salariais como sendo X, sendo que na verdade o salário do cara é 2x, por exemplo, ou seja, é muito mais do que o X. Isso impacta diretamente no teto orçamentário, porque você permite a equipe contratar muito mais funcionários, porque ela vai ter mais dinheiro sobrando, ou até mesmo realocar esses recursos para outras áreas, como por exemplo o desenvolvimento de uma área específica do carro, dependendo da economia. E outro detalhe importante, não seria qualquer funcionário, seria alguém de alto escalão, principalmente no caso, funcionários estrangeiros. Olha bem essa informação, funcionários estrangeiros. Sabendo disso, algumas equipes já surgem à mente, e é isso que eu quero conversar com vocês. Então, essa é a informação, esse é o rumor de que uma equipe estaria tendo esse benefício do seu governo, ou do governo ao qual ele está ali pagando impostos, não necessariamente do país de origem dele, para poder estar tendo essa flexibilidade nas finanças. Quais equipes seriam bem prováveis e estão sendo bastante discutidas pelo pessoal na internet? Primeiro, a Sauber. A Sauber é uma equipe suíça que tem a sua sede na Suíça e poderia facilmente ter um acordo com o seu governo, lembrando que agora a Sauber vai ser a Audi. A partir do ano que vem, ela já vai ter muito da Audi ali, ainda vai continuar com o nome Sauber, e em 2026 vira a Audi. A Audi vai continuar usando a base na Suíça. Então, para você trazer toda a galera que a Audi está contratando que é estrangeiro, você poderia fazer esse esquema com o governo suíço, já que para eles é interessante nesses 2 últimos anos também, até por uma questão de marketing e tudo mais, ter uma Sauber forte explorando a imagem do país. E claro, questões ali econômicas, viáveis, acordos, tecnologia desenvolvida, etc. Então faz sentido a Sauber ser uma dessas equipes especuladas.
é algo que dá para ser palpável. A outra equipe que está se falando muito é a Alpine. Por quê? A sede da Alpine é no Reino Unido, mas a base da unidade de potência Renault é na França. E essa base pagaria impostos, obviamente, na França, e o governo francês tem participação na Renault. Então faria sentido também você ter essa isenção, porque é o governo fazendo o esquema para ele mesmo. Faria sentido, faria total sentido a Renault ter esse esquema com o governo francês, lembrando que a Renault é conhecida por ser uma equipe, uma empresa, melhor dizendo, que quer alcançar os resultados de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, só que gastando muito menos. Nós vemos que esse é o histórico deles nos últimos anos. Então é um agravante que você coloca nessa história para que a Renault seja uma forte candidata a ser essa tal equipe que está tendo acordo com o governo. Outra equipe que talvez seja a primeira que veio à sua mente, porque foi a primeira que veio na minha, é a Ferrari. A Ferrari tem toda a sua base de operações na Itália, está fazendo várias contratações e outra coisa, você tem também na Ferrari quase que uma religião para os italianos. A influência da Ferrari é gigantesca. Eu não duvido que a Ferrari tenha sim alguma coisa com o governo italiano nesse sentido. Então, para mim, não seria nenhuma surpresa, pelo contrário, eu acredito que seria o mais provável ser a Ferrari essa tal equipe. Mas há quem diga também, e olha só, essa aqui é mais difícil de acontecer, que essa equipe seja a Red Bull. Por que é mais difícil de acontecer? Primeiro, a Red Bull não está sediada no seu país de origem, ela está sediada no Reino Unido. E por mais que tenha contratado muita gente da Honda, por exemplo, para sua divisão de motores, precisaria ser um acordo entre Red Bull e Reino Unido, o que abriria um precedente para várias outras equipes, já que a maioria tem a sua sede no Reino Unido, como por exemplo a Mercedes, que é rival da Red Bull, ou você pode citar a McLaren, Aston Martin, você pode citar basicamente mais da metade do grid, tendo a sua base no Reino Unido. Seria um acordo até bem polêmico e eu acho que o mais difícil de acontecer por conta dessa questão de ser no Reino Unido. Se a Red Bull fosse baseada lá na Áustria, ok, falaria que faz sentido. Mas como não é, eu acho mais difícil de acontecer. Porém, ainda assim você tem esse cenário da galera da Honda que chegou e faria sentido também por essas contratações. Agora, qual equipe é? Só o tempo vai dizer, nós vamos ter que esperar a confirmação desse rumor, se isso vai morrer, vai ficar para debaixo dos panos, ou se vão querer ir mais a fundo nisso, e a partir do momento que forem a fundo e que confirmarem, qual é a equipe e que tipo de penalização teria, porque se é um acordo com o governo, isso de alguma forma infringe o regulamento da Fórmula 1 ou não? Lembrando que a própria Red Bull teve grande parte daquele excedente do teto de 2021 retirado da sua penalização, porque era de imposto, encargo de imposto, e encargo de imposto não é contabilizado no teto orçamentário de nenhuma equipe. Então, o que vai acontecer em relação ao teto orçamentário se realmente for confirmado que uma equipe está tendo esse esquema com o governo? Nós vamos ter que esperar para ver e eu quero saber a sua opinião e o seu palpite aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1 aqui no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!